Olá, eu sou a Bárbara e sejam bem-vindos a mais um programa do Conta Peso e Miúdos, um programa da APCOI, Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil, produzido pela nossa querida Rádio Miúdos. Eu sou locutora e produtora da Rádio Miúdos, em Faro, e hoje vou estar à conversa com Marta Ventura. Olá! Olá, Bárbara, estás boa? Sim, a Marta é jornalista e ativista dos direitos das pessoas com obesidade, certo? Certo, verdade. Obrigado por conseguires estar aqui. Já que estamos a falar de crianças, este programa chama-se Conta Peso e Miúdos, gostaria de fazer-te uma pergunta. Qual era o teu brinquedo preferido quando eras criança? Olha, o meu brinquedo preferido era, para terror da minha mãe e da minha avó, era uma boneca enorme. Na altura chamava-se Duzon, era um nome estranho para boneca, não era? Mas chamava-se Duzon e era um boneco enorme. E era sempre com aquela boneca que eu queria andar para todo lado. E quando eras criança, o que é que sonhavas ser quando fosses grande? Olha, havia duas coisas que eu queria sempre muito. Era ser veterinária, porque eu sempre gostei muito, muito, muito. Eu não posso dizer de animais em geral. Eu adorava e adoro cães. E, portanto, eu queria muito ser a médica dos cães, não é? Queria ser veterinária. E depois havia sempre assim aquelas coisas que as meninas gostavam, princesas, bailarinas, não é? Pronto, olha, acabei jornalista, vê lá, nem princesa, nem bailarina e nem veterinária, acabei a ser jornalista. E qual foi a primeira palavra que te vem à cabeça quando pensas em obesidade infantil? Quando penso em obesidade infantil, penso em chocolates. Eu vou-te explicar. No meu caso, isto tem a ver com a minha experiência muito pessoal. No meu caso, a obesidade está relacionada com compulsões alimentares. E eu sempre fui maluca por chocolates. E, portanto, o chocolate é uma palavra que faz parte da minha vida e que eu associo automaticamente à obesidade infantil, porque era também aquilo que eu mais gostava de pedir aos meus pais, tipo, deixa-me comer um chocolate, deixa-me comer um chocolate. Eu, por minha vontade, estava a comer chocolate a toda a hora e, portanto, o chocolate é uma coisa muito boa sim, quando comida com conta, peso e medida, não é? É boa, pode até, se for um chocolate negro, porque tem uma série de substâncias que podem ser muito úteis à nossa saúde e muito benéficas, pode até ser muito saudável, mas quando em excesso e quando é por compulsão alimentar, que muitas vezes depois se traduz em obesidade, é mau. Tenho que dizer que é o chocolate, que eu associo assim à obesidade. E quando é que foi a primeira vez que a obesidade infantil entrou na tua vida? Eu tenho, uma fotografia que guardo até hoje com muito carinho, porque houve uma série delas, uma vez tive um ataque de fúria e todas as fotografias em que eu me sentia muito, 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 muito gorda, eu rasguei. Mas guardei aquela, não sei porquê, é uma fotografia que eu estou sentada na praia, tenho 4 anos sensivelmente, e já era uma verdadeira bolinha, toda eu cheia de refegos, bochechas e portanto, olha, esta fotografia que eu tenho com 4 anos é assim a memória que eu tenho da primeira vez que enquanto criança, sei lá, eu na altura não sabia o que era, não fazia ideia que alguma vez iria falar sobre isto, mas é efetivamente a primeira quando me falas em obesidade infantil em criança, esta fotografia remete-me automaticamente para aí. E como é que achas que o teu trabalho, jornalista e como ativista, pode contribuir para melhorar a saúde das crianças? Olha, acima de tudo, eu acho que quem sofre de obesidade acaba por viver aqui um caminho e fazer uma caminhada muito silenciosa, porque ainda é uma coisa que as pessoas têm vergonha de assumir que, apesar de estar sempre presente, porque quem sofre de obesidade tem um espelho em casa e tem pelo menos um espelho em casa, todos os dias se vê ao espelho e todos os dias tem consciência do seu problema da obesidade. A verdade é que é uma caminhada muito solitária, porque não, por norma, tu não falas à vontade disto, nem com os amigos, nem com as pessoas da família. Antes, pelo contrário, é uma coisa que tu tentas ao máximo fazer de conta que não está lá e fazer de conta que não te incomoda. Sabes que normalmente as pessoas com obesidade são pessoas com um sorriso muito fácil, muito bem dispostas, está sempre tudo bem, está sempre tudo ok, não há problemas, não há chatice, a pessoa está sempre com um sorriso na cara, porquê? Porque é uma maneira de serem aceitos pelos outros e é a melhor maneira que têm de fazer de conta que a sua obesidade não incomoda. Portanto, como jornalista e como ativista nesta área, o mais importante de tudo é chamar as coisas pelos nomes, dizer que este é um problema que existe, que quem o vive passa por vou dizer agora assim uma palavra muito, muito, muito forte, mas por um verdadeiro tormento, não é? Mas é preciso falar, é preciso dizer às pessoas que esta doença existe, que quem a tem sofre horrores, muitas vezes silenciosamente, e portanto
enquanto jornalista, enquanto ativista, o que eu melhor posso fazer é alertar consciências e, com o meu exemplo também, falando da minha condição e falando daquilo que é a minha experiência, dizer: eu já passei por isto, continuo a passar, apesar de ter feito uma cirurgia bariátrica, portanto já não estou com 128 quilos como estava em 2019. A verdade é que esta questão da luta contra o peso e do ter uma vida mais saudável e de ser mais saudável é uma coisa que nos vai acompanhando sempre. E, portanto, o importante da minha profissão é alertar consciências, dando o meu exemplo, dizer às pessoas: eu também passei por isto, eu também estou a passar por isto, não estão sozinhos, se precisarem da minha ajuda, eu estou cá. Esta não é a primeira vez que participas do podcast, pois não? Queres falar um bocadinho sobre esse caminho do jornalismo, da rádio e mais tarde do teu blog? Olha, a rádio começou curiosamente numa altura em que eu sabia que queria comunicação social, quando estava na universidade, não sabia muito bem o que é que queria. Não sabia se queria televisão, se queria. Ou seja, televisão não queria. Porquê? Porque era gorda e porque achava que não ia dar um boneco bonito na televisão. E então a televisão estava assim logo uma coisa posta de parte. Se fosse televisão, seria nos bastidores. Escrever, eu gosto muito de escrever, mas aquela coisa de tu ter que escrever sobre pressão também não era muito para mim. A rádio eu pensei, talvez possa ser uma oportunidade, ou uma hipótese. E entretanto estive em Barcelona a fazer, Erasmus durante um ano, lá experimentei tive na faculdade, tive algumas cadeiras de rádio. Nessa altura pensei: "É mesmo isto", porque experimentei, gostei e olha, depois foi assim um amor que fica para a vida toda, basicamente. Recentemente aceitaste o convite da APCOI para escreveres o prefácio do livro Mamã, o que é obesidade? Fala-nos um pouco deste livro, por favor. Olha, este livro é uma história curiosa, e é acima de tudo uma história de coragem de uma mãe e de uma filha que decidem partilhar a sua experiência de obesidade, lá está, que normalmente não é uma coisa que as pessoas falem muito abertamente com os outros, porque é uma coisa que traz vergonha, traz. Eu acho que todos os gordos, pelo menos uma vez na vida, ou mais do que uma vez, digo eu, acabaram por sofrer por bullying, não é? Exatamente, e só pela sua condição física, só por isto. E muitas vezes, lá está, também aqui um caminho silencioso, um caminho muito solitário, não é? De sofrimento. E portanto, é fantástico esta mãe e esta filha terem a coragem de partilharem a sua experiência e de, com a sua experiência, fazerem aquilo que é importante fazer, que é alertar consciências e dizer às pessoas: não são as únicas, é quem sofre de obesidade, obviamente, não são as únicas a passar por isto, não são as únicas a ter este problema, há mais pessoas que passam por isto, portanto, isto é efetivamente uma ajuda muito grande alertar para esta doença, porque as pessoas têm tanta vergonha de serem gordas ou são tão discriminadas por serem gordas que, imagina só, a obesidade não é considerada uma doença sequer, ou vai começando a ser tratada como tal, mas ainda está muito longe de. E, portanto, tudo aquilo que se possa fazer para falar sobre isto de uma maneira aberta e com alguma naturalidade é importante. E depois, imagina, de pequenino é que só o pinto, não é? Já lá diz o velho ditado. E, portanto, se tu tens um livro infantil que fala sobre este tema, é muito bom os mais pequeninos começarem desde muito cedo a ouvirem falar da obesidade e desta dificuldade e deste problema, para que possam crescer sem que isto seja um tabu e sem que isto traga complexos acrescidos a quem passa por esta situação. Também em algum momento da tua infância fizeste esta pergunta a mãe ou outro adulto sobre o que é obesidade? Não, não, porque lá está, a obesidade começa, enquanto eu era miúda, não ninguém falava nisso, não era um problema, era considerado um problema, sim, mas nem sequer era, considerado uma doença. E imagina, esta experiência eu vivi com a minha família e com a minha mãe. A minha mãe dizia muitas vezes: "Tu só não emagreces porque não tens força de vontade, é só ter um bocadinho de força de vontade e tu consegues, é só ter força de vontade e consegues controlar aquilo que comes". E portanto, não, nunca, nem sequer se falava da obesidade, tão pouco. Por isso é que é tão importante tudo aquilo que vocês da Rádio Miúdos estão a fazer. É importante que haja este livro para crianças que fala sobre a obesidade, tal como há livros que falam sobre o medo do escuro, sobre, enfim, uma série de outros sentimentos que, por norma, podem ser considerados menos positivos, não é? É importante que existam estas coisas, e que as pessoas comecem a chamar as coisas pelos nomes, não é?
a melhor maneira de resolver um problema é identificá-lo. E também és mãe da Leonor. Preocupa-te que a tua filha possa desenvolver obesidade. Preocupa. Sabes que, é efetivamente uma das grandes preocupações que eu tenho. Eu não sou muito chata com a Leonor noutras coisas, sabes? Normalmente os pais costumam ser muito chatos, mas eu não sou muito chata com regras noutras coisas. Claro que ela tem que ter regras, obviamente, mas no que diz respeito à maneira como ela lida com a comida, à maneira como as refeições, a importância que eu quero que ela dê às coisas, no que diz respeito à alimentação, é de facto uma preocupação, de tal maneira que sempre que possível nós fazemos o jantar todos juntos. Temos a preocupação de que a Leonor coma fruta, verduras, tenha uma relação mais saudável possível com a comida. Isso é efetivamente uma preocupação. Também não sou fundamentalista, porque há aqueles pais que dizem: "Não, a minha filha não pode comer açúcar e não pode comer uma bolacha Maria". Pode, nós depois temos é que perceber se, é só uma ou se são 5 ou 6, aí é que está a diferença, mas sim, tenho uma porque não quero de todo que a Leonor passe por aquilo que eu passei, e quero ao máximo sabes que há coisas que nós enquanto pais achamos que podemos evitar e às vezes não podemos, não é? Temos é que saber mostrar aos nossos filhos que existem vários caminhos e que há escolhas certas e há escolhas erradas e que depois o caminho está nas mãos deles. E eu não a deixo, obviamente, subir à cadeira, que sei que o trambolhão vai ser muito grande, mas ela no outro dia subiu para cima de uma cadeira mais pequenina e a coisa não correu bem, ela caiu e chorou porque se magoou. A verdade é que foi a maneira da Leonor aprender que, olha, se fizeres isto vai doer. E muitas vezes nós, enquanto pais, queremos muito evitar que os nossos filhos sofram, mas a verdade é que connosco foi assim, vai ser assim com os meus filhos, com os meus netos, com os teus filhos, com os teus netos. Há coisas que nós só aprendemos com experiência e às vezes temos que passar pelas coisas para aprender. E portanto, aqueles pais que gostam muito de bloquear os caminhos e dizer que só há um caminho, às vezes estão a fazer uma grande asneira, porque depois as crianças acabam por não aprender com os erros e muitas vezes é com os erros que se aprende. Atenção que isto não é para tudo, não é? Porque há coisas em que os pais bloqueiam os caminhos e com muita razão, porque senão vai dar a asneira na certa. Mas há algumas coisas sim, faz infelizmente vamos ter que aprender com a experiência. E se tu tivesses superpoderes, o que mudavas agora mesmo para que todas as crianças do nosso país e do mundo que vivessem hoje com obesidade? Olha, acima de tudo, e porque isto foi aquilo que mais me afetou ao longo de toda a minha vida e que continua a afetar, eu não fazia disto um tabu. E fazia com que nenhuma destas crianças sofresse bullying pelo facto de ser gorda. Porque isto é tão humilhante, Irritante. é humilhante, é irritante, é tão difícil de aceitar. Dói tanto, 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 tanto. Lá está. É daquelas dores que não precisamos de passar por elas para aprender, porque imagina, quem tem obesidade, crianças com obesidade, e eu passei por isso, já só por si tem aqui uma série de dificuldades, porque imagina, as aulas de educação física são um suplício, porque não se conseguem mexer da mesma maneira que os outros, porque são sempre os últimos a chegar numa corrida, enfim, porque tem uma série de condicionantes por causa da sua condição física e do excesso de peso que têm. E só isso já dói, não é, já magoa, o suficiente, portanto não era preciso uma dor extra do bullying, portanto eu se tivesse um superpoder era isso que terminava, era o bullying por causa do excesso de peso e por causa de seres gordo. E quem seria a pessoa que mais gostavas que estivesse a ouvir esta entrevista? Olha, todos aqueles que ao longo da minha vida, que não é muito longa, mas já tenho 48 anos, todos aqueles que gozaram comigo por eu ser gorda, todos, que era para perceberem que, se calhar mesmo sem intenção de o fazer, mesmo se calhar sem maldade, perceberem que há coisas que nós dizemos e que nós fazemos que se não tivermos consciência podemos estar a magoar os outros. E portanto, olha, se calhar era bom alguns ouvirem este que eu estou a dizer para perceberem que se calhar foram mauzinhos. Olha, e também gostava que, sei lá, outras crianças e outras pessoas com a mesma, com o mesmo problema da obesidade ouvissem e percebessem que não estão sozinhos e que muitas vezes o partilhar experiências ajuda muito a conseguir ultrapassar algumas dificuldades. E gostavas de lhes deixar outra mensagem para além dessa? Gostava, principalmente para quem sofre de obesidade,
Eu sei que isto pode ser é uma frase feita, é um chavão, mas que efetivamente faz toda a diferença, que é, não são os únicos a passar por este problema, não são os únicos a passar por esta dificuldade, e se todos juntos nos unirmos e se todos nós conseguirmos fazer um bocadinho que seja para mudar esta mentalidade e esta situação e fazer com que a obesidade seja efetivamente vista como uma doença. Eu vou dar um exemplo que pode chocar bastante, mas que às vezes as coisas têm que ser assim mesmo para nós percebermos a gravidade das coisas. Tu não gozas com uma pessoa por ter cancro, certo? A pessoa não escolheu, não é? E se tu estiveres a gozar com uma pessoa por ter cancro, estás a ser o quê? Má pessoa, não é? Pronto. Quando a obesidade passar a ser encarada e vista Como uma naturalmente como uma doença, as pessoas vão deixar de gozar com os obesos por serem gordos. Portanto, basicamente é isto. E quem está a passar por esta situação, que saiba que não está sozinho, que há pessoas que estão a fazer tudo aquilo que podem para que esta situação mude e que às vezes falar sobre as experiências e procurar alguém que já tenha passado pela mesma situação e partilhar as experiências ajuda muito a perceber, porque quando nós achamos que estamos a passar pelas coisas sozinhos, custa muito mais. Muito obrigada, Marta. Conta, peso e miúdos. Um programa da Rapcoy com o apoio da Novo Nordisk.